Sentei-me na cadeira de balanço da sala, passando os dedos pela ranhura rasa do braço repetidamente. O João tinha entalhado aquilo com um canivete no nosso primeiro ano naquela casa. Ele disse que era para eu esperar por ele ali, como a gente esperava a primeira rosa florescer toda a primavera. As rosas lá fora já estavam em plena floração, balançando suavemente com a brisa. Fui eu quem as plantei, a primeira delas junto com o João. A casa velha estava assustadoramente silenciosa, tão quieta que até o tic-tac do relógio me fazia lembrar. Agora sou só eu. Perdi a conta de quantas vezes fechei os olhos nessa cadeira, só para abri-los e não encontrar ninguém me chamando para jantar. Sem o Caio descendo as escadas correndo, implorando por mais uma história, como antes. O João se foi há 3 anos, foi tão de repente, e o Caio faz anos que ele não volta para casa. Há 3 meses mandei biscoitos de Natal para ele e para o Max. Embrulhei em camadas e mais camadas de papel alumínio. E o que recebi em troca? Nem um cartão. Se não fosse por aquele e-mail que ele me mandou há uns dias, eu teria pensado que ele me apagou de vez. Mãe, as coisas estão meio complicadas agora. A Mariana foi transferida no trabalho, meu projeto terminou, então estou esperando algo novo. O Max precisa que a gente o leve para lá e para cá, e estamos lidando com um monte de coisa. Se quiser mudar de ares, talvez pudesse vir passar um tempo com a gente, para nos ajudarmos. Li e reli aquilo, sem saber se era um convite de verdade, mas, por mais bem escrito que parecesse, meu coração acelerou. Por um instante, vi um fio de esperança. Talvez fosse uma chance, uma porta entreaberta para voltar para a vida dele. Tomei uma decisão naquele mesmo dia. 3 dias depois, chamei uma corretora. As casas não estão vendendo bem na cidade agora, disse a moça sentada na minha cozinha, folheando papéis. Tem certeza que quer se desfazer dessa? Seu marido te deixou ela, não quer ficar com ela? Estivemos casados por 40 anos, respondi. Sim, ele se foi, mas me deixou para trás. Agora, quero estar perto de quem ainda está vivo. Chequei minhas contas bancárias. Entre o que eu tinha e a venda, teria R$500 mil, mais que suficiente para viver confortavelmente por muito tempo. Mas não ia para o Caio por precisar de dinheiro. Eu só não queria mais ficar sentada naquela cadeira, sozinha, vendo as rosas florescerem, murcharem e florescerem de novo. Enquanto empacotava, cortei a rosa mais brilhante do arbusto. Envolvi o caule numa toalha de papel úmida e guardei com cuidado na minha bolsa. O João amava aquela. Ela crescia perto da janela da cozinha e sempre florescia primeiro. Você vem comigo, sussurrei. Naquela manhã, parei na varanda e olhei para a casa vazia, como se visse uma versão de mim mesma de outra vida. Não chorei, só fechei a porta com cuidado, talvez pela última vez. A luz do sol fora do aeroporto era fria, como metal polido. O ar era seco e a cidade tinha aquele cheiro inconfundível, que eu nunca soube descrever direito, mas sempre reconheci. O Caio não veio me buscar. Mandou uma mensagem. Uma videochamada de última hora surgiu. Disse para eu pegar um táxi e entrar. Tinha um teclado na porta da frente. Sentada no banco traseiro do táxi, via as estradas passarem centímetro por centímetro. Me senti como no dia em que levei o Caio para o ônibus para a universidade, olhando pela janela, enquanto o mundo seguia sem mim. Foi uma das decisões mais importantes da minha vida, mas fazia tempo que ele não me abraçava como antes, forte e sem hesitar, como se nunca quisesse me soltar. O motorista me ajudou a subir a mala pelas escadas. Toquei a campainha. Uns minutos depois, a Mariana abriu. Seu sorriso era perfeitamente educado. Oi, dona Adelaide, a viagem foi boa? Entra, o Max está terminando a aula online. Ele vem te cumprimentar daqui a pouco. Assenti. Ela parecia mais magra que na última foto que vi. Usava um terninho sob medida, sem um fio de cabelo fora do lugar. Antes que eu pudesse agradecer, ela já tinha virado e ido embora. A casa que eles alugavam não era pequena, mas a sala estava bagunçada. Os brinquedos do Max espalhados perto do sofá, os pratos do café da manhã ainda na mesa de jantar. O ar tinha um leve cheiro de queijo rançoso e shampoo de bebê. Seu quarto é por aqui, disse Mariana, apontando para uma porta que dava para o térreo. Esvaziamos um pouco o depósito do porão, talvez você precise se virar uns dias. Não era grande coisa.
Segui o gesto dela. Uma escada íngreme levava a um espaço meio subterrâneo, mal iluminado. Não pedi muito, só dei um leve sorriso. Se tiver uma cama, tá bom. O porão, bem, tinha uma cama de solteiro estreita encostada na parede, ao lado de uma escrivaninha velha. As paredes tinham manchas de umidade e algumas caixas de papelão entocadas nos cantos. Ao me sentar, uma dor surda subiu pelo meu tornozelo, um problema antigo que piorava quando o tempo ficava úmido. Abri minha mala e tirei com cuidado a rosa. Estava um pouco murcha, mas ainda mantinha a forma. Achei um copo, enchi de água e coloquei a rosa na escrivaninha, sob a única janela do porão. Mesmo assim, você veio comigo, sussurrei. Naquela noite, o Max desceu as escadas. Vestia um moletom com capuz de dinossauros de desenho animado e ficou no patamar, me olhando por um segundo antes de franzir o nariz. Quando você vai embora dessa vez? Perguntou. Pisquei surpresa, prestes a responder quando ouvi a voz da Mariana da cozinha. Max, a gente não fala assim. Mas o papai disse que ela só vai ficar um tempinho, murmurou ele. Quando acabar a visita, ela vai para casa. Fiquei ali, ao pé da escada, olhando a sombra dele piscar nos degraus de cima, sentindo como se tivesse entrado na história de outra pessoa, como se estivesse interpretando um papel que já não era meu. Fechei a porta, sentei na beirada da cama e ouvi o barulho dos pratos e as risadas abafadas vindo do andar de cima. Eles estavam jantando. Ninguém me chamou. Olhei para o relógio que o João me deixou. Ele marcava o tempo com firmeza, como todos aqueles anos. Inalterado, mas eu sabia que algumas coisas tinham mudado para sempre. Acordei cedo na manhã seguinte. Não porque dormi bem, mas porque a dor no joelho estava insuportável. O porão era frio e úmido, e mal preguei o olho a noite toda. A roupa de cama era improvisada, uma camada fina que mal isolava o frio que vinha pelas frestas das paredes, por mais que eu me encolhesse. Sentei na beirada da cama, olhando a rosa, que já estava quase murcha. O porão tinha só uma janela pequena, e a tela parecia coberta de poeira. O sol da manhã não conseguia entrar. Senti saudade da minha casa, não da casa em si, mas da sensação. O cheiro de pão fresco, a luz do sol entrando pela varanda, a cozinha sempre quente e cheia de vida. Por volta das 9, subi as escadas com os joelhos rígidos e estalando como dobradiças enferrujadas. A Mariana estava de saída, de salto alto e um terno chique de trabalho, segurando o café com uma mão e mexendo no celular com a outra. Bom dia, dona Adelaide, disse sem levantar os olhos, com as palavras cortadas. Tem pão na geladeira. O Max está na sala. Tô atrasada. Nos vemos à noite. Assenti, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha saído. Naquele momento me senti como uma inquilina, não como família, nem como convidada, só alguém que entrou temporariamente na casa. Uma variável. O Max estava encolhido no sofá, jogando videogame com fones de ouvido e o controle na mão. O volume da TV estava no máximo, com os personagens na tela gritando uns com os outros. Me aproximei com cuidado. Max, quer leite? Ele pausou o jogo e me olhou de lado. Quero cereal. Sabe onde tá? Hesitei. Provavelmente no armário. Deixa eu ver. Remexi a cozinha, achei o cereal e o leite e levei para ele. Ele não agradeceu. Só colocou os fones de novo e voltou para o jogo. Fiquei ali, com a colher na mão, sem saber se me sentava ou voltava para o porão. De repente ele gritou, Vovó, meu videogame tá quebrado. Pode comprar um novo? O Tony tem um na escola. Eu também quero. Respondi com suavidade. Talvez no próximo fim de semana a gente possa ir na loja dar uma olhada. Ele fez bico. O que você me deu da última vez já tá velho. Nem levo mais para a escola. Você não disse que se mudou para cá para passar tempo comigo? Assenti, mas não disse nada. Passar tempo para ele significava ceder a tudo o que pedia. Antes do almoço, sentei perto da janelinha da cozinha, olhando para o vazio. Mal tinha luz na fresta da janela e o sinal do celular era fraco. Ao desbloquear o telefone, vi uma mensagem de voz da Beatriz. Oi, mana, você chegou ontem, né? Passei pelo bairro do Caio hoje. Quase toquei a campainha. Disse com uma risadinha suave, mas não quis atrapalhar a reunião de vocês. Aparece quando tiver um tempinho. As crianças ainda estão com vontade do seu bolo de maçã.
Enquanto ouvia, algo dentro de mim brotou, agudo e repentino. Quis chorar, mas a mensagem que mandei foi leve. Passo aí quando as coisas se acalmarem um pouco, prometo. Naquele momento, acreditei mesmo que, com um pouco de tempo, tudo ia melhorar. Por volta do meio-dia, o Caio finalmente apareceu. Vestia uma camiseta amassada e parecia exausto enquanto mexia na geladeira. Ninguém se deu ao trabalho de limpar isso aqui, resmungou. Me levantei rápido. Posso ir no mercado comprar legumes frescos. Faço o meu jantar hoje, se quiser. Ele me olhou com uma expressão indecifrável. Vamos pedir delivery. A Mariana trabalha até tarde, não precisa se incomodar. Pelo jeito que ele falou, parecia que tinha decidido discretamente que eu ia cuidar das tarefas da casa. Engoli em seco, segurando as palavras que subiam pela garganta. Não vim para ser sua empregada. Na hora do almoço, nós 3 sentamos à mesa, envoltos num silêncio constrangedor. O Max mexia na tablet entre uma garfada e outra. A Mariana estava grudada no celular, respondendo e-mails. O Caio, sentado na minha frente, tamborilava os dedos sobre um maço de contas. Mãe, disse de repente sem levantar os olhos. A situação da casa tá complicada. O aluguel, as contas, o fundo para o estudo do Max, tá tudo pesado agora. Não houve introdução, nem contexto, só isso, como se ele presumisse que eu sabia aonde ele queria chegar. Larguei o garfo e olhei para ele. Talvez ele tenha sentido atenção, porque não disse mais nada depois disso. Mal toquei na comida. Meu estômago roncava, mas os legumes estavam cozidos demais, a carne seca, tudo com gosto de papel. Limpei, securando uma saudade antiga, limpei a boca com o guardanapo e comecei a lavar os pratos. Ninguém me parou, ninguém se ofereceu para ajudar. Naquela noite, de volta ao porão, abri o celular e olhei fotos antigas. Uma delas era de anos atrás, quando levei o Max ao parquinho. Ele estava no topo do escorrega, rindo como se o sol morasse dentro dele. Ele costumava implorar para dormir nos meus braços, e toda vez que eu o visitava, subia no meu colo e dizia: as mãos da vovó cheiram melhor. Ele mudou? Claro que sim, todo mundo mudou. Fechei o celular, respirei fundo e empurrei o peso no peito para o lugar de onde ele veio. Durante as 2 semanas que fiquei na casa do Caio, repetia para mim mesma que se fizesse um pouco mais, se esperasse um pouco mais, eles me deixariam entrar. Foi assim quando a Mariana teve o Max. O Caio estava sobrecarregado, atordoado, mal se aguentava. Mas mesmo assim, na calada da noite, ele ligava e perguntava: Mãe, por que o Max não para de chorar? Eu explicava como segurá-lo, como dar tapinhas leves nas costas. Às vezes ele não dizia nada, só precisava ouvir uma voz familiar. Pensei que dessa vez eles também precisavam de tempo para se adaptar. Tentei fazer o jantar, nada demais. Frango guisado com batatas assadas, usando uma garrafa de azeite que trouxe de casa. O favorito do João. A cozinha era apertada, as especiarias bagunçadas, mas fui achando o que precisava, convencendo o Max a terminar a lição. No meio do caminho, ele resmungou: Vovó, não quero fazer isso, é para amanhã, escreve para mim. Sorri. Por que você não me diz o que quer escrever? Posso te ajudar a organizar. Ele jogou o lápis na mesa. Que saco, eu disse para você escrever, faz isso. Fiquei paralisada, assustada. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele saiu bufando para o quarto e bateu a porta. Quando o jantar ficou pronto, a Mariana entrou na cozinha e franziu a testa. Dona Adelaide, agradeço por cozinhar, disse com a voz calma, mas cortante. Mas a gente está tentando fazer o Max cuidar das próprias tarefas. Você não precisa ceder a tudo que ele pede. Levantei os olhos. Não fiz por ele. Só sei que você está ocupada. Ela me interrompeu, ainda educada, mas com limites claros. Você teve boas intenções, mas ele já está acostumado a conseguir tudo muito fácil. Estamos tentando botar limites. Assenti, sem dizer nada. O Caio chegou durante o jantar. Parecia cansado e me cumprimentou com um aceno, como se eu fosse um vizinho qualquer. Coloquei os pratos na mesa e sentei de lado, esperando que começassem a comer. Mal tocaram na comida. O Max beliscou 1 ou 2 batatas. Não tem gosto da sopa de galinha da mamãe, disse. Sorri de leve. Coloquei um pouco de alecrim. O Caio engoliu em seco e disse: Mãe, a gente estava conversando hoje.
Se você planeja ficar mais tempo, talvez a gente devesse dividir o aluguel. Meu garfo parou no ar. Não tô dizendo que você tem que fazer isso, acrescentou rápido. É só que sabe, a vida que aqui é cara e a gente tá juntando para a entrada da casa. Assenti, fiquei em silêncio por um momento antes de dizer. Entendi. Se tá difícil, entendi. Ótimo, ele disse, aliviado, porque o aluguel deste mês está pesando bastante. Não falei muito depois disso. Também não lavei os pratos. Ao descer as escadas, peguei a rosa. As bordas estavam curvadas para dentro. A água do copo tinha quase acabado. Enchi de novo, em silêncio, na torneira da cozinha, com cuidado para não fazer barulho. Na manhã seguinte, depois que o Caio me sentou como se eu fosse uma cliente para falar de aluguel, me vi na varanda com o celular na mão procurando o número da Beatriz. A ligação mal tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Oi, disse. A voz dela era baixa, mas alerta. Mana, tava te esperando. O que houve? Hesitei, depois falei. Quero ficar com você, só uns dias. Não quero causar problema, só preciso sair daqui. Ela fez uma pausa, talvez imaginando como tinham sido meus últimos dias. A voz dela veio quente e firme. Vem agora, eu te busco. Não precisa explicar muito, nem se sinta errada por ter ido. Por um momento achei que ia chorar, mas não empacotei na hora. Fiquei ali, sentada, quieta sob o sol, deixando o calor tocar meus ombros. Olhei para o estacionamento lá embaixo, onde a caminhonete branca da Mariana estava perfeitamente alinhada, como ela, precisa, controlada. O Max saiu, surpreso ao me ver na varanda. Vovó, você tá indo embora? Assenti com suavidade. Sua tia-avó Beatriz vai me buscar, vou ficar com ela um tempo. Ele franziu a testa. Mas você pode comprar o videogame antes de ir? O Tony já tem o novo. Sou o último da classe sem ele. Sorri cansada. Max, tem coisas que você não pode esperar que os outros te deem. Ele não respondeu, só fez mais bico e voltou para dentro, batendo a porta. Desci as escadas e peguei a mala que nem tinha terminado de desfazer. O zíper travou de tanto abrir e fechar. Embrulhei a rosa, quase seca, e coloquei com cuidado em cima. Eles estavam no quarto e no escritório, absortos nas rotinas. Não interrompi. Estava abrindo a porta da frente quando o Caio saiu da cozinha. Você tá indo mesmo? Perguntou. Olhei nos olhos dele, com a voz suave, mas firme. Por enquanto, ele suspirou. A gente pensou que talvez você pudesse ajudar com o aluguel. Mas se tá apertada, a gente pode te dar um tempo para cobrir os gastos básicos. Não disse nada. A Mariana passou com a mochila do Max. Me olhou. A gente se fala, dona Adelaide. Boa viagem. Assenti. Ao sair, tirei a chave da casa do bolso e coloquei atrás do vaso pequeno perto da porta, onde eles guardavam a reserva. Não pretendia levar nada deles, nem pertences, nem sentimentos. Mas a rosa, essa eu levei comigo. A caminhonete cinza da Beatriz entrou devagar na entrada da casa que o Caio e a Mariana alugavam. A administradora tinha acabado de podar o jardim da frente. Fiquei ali, esperando, com o casaco bem abotoado contra a brisa. Assim que ela saiu, abriu os braços. Tô aqui, mana, não diz nada. Entra no carro. Não sorri, só assenti. O ardor atrás dos olhos não tinha sumido. Mas eu sabia, mais do que nunca, o quanto precisava daquele abraço. Ela colocou minha mala no porta-malas sem reclamar. Não falamos muito. Ligou o som do carro, colocou umas músicas antigas e cantarolou baixinho enquanto dirigia. Como se estivesse remendando algo em mim, esperando com carinho até eu estar pronta para falar. Olhei pela janela enquanto saíamos dos subúrbios, passando pelo centro e indo para um bairro residencial mais antigo no lado leste. A Beatriz morava num duplex reformado, com um jardinzinho na frente cheio de papoulas e alecrim. Um sino de vento pendurado na varanda tilintava a cada brisa. Chegamos em casa, disse ela, abaixando o vidro. Me diz que não tá mais quente aqui que na casa do teu filho, assenti com um leve sorriso. Esses vasos na janela são seus? Claro, disse ela. As crianças dizem que eu cuido da casa melhor que qualquer um. A casa dela era mesmo diferente. Ao entrar, uma cozinha aberta e iluminada se conectava com a sala de jantar. Uma cesta de bananas frescas e nozes estava na mesa, junto com cartões de aniversário que a Iris, a neta dela, tinha mandado na semana passada. As paredes eram cobertas de fotos emolduradas.
Ceias de Natal, churrascos no quintal, viagens de carro, Beatriz de avental, carregando malas, rindo com os filhos. A vida dela tinha presença, continuidade, gente que se importava. Ela abriu a cortina do quarto de hóspedes. Esse tem a melhor luz. O sol da manhã entra pela janela, direto na cama, igual ao seu quarto antigo. Não respondi. Abri o zíper da mala devagar e tirei a rosa quase seca. A Beatriz se aproximou e viu. Você trouxe, disse baixinho, colocando-a com cuidado num vaso transparente que já tinha preparado. Lembro desse arbusto. O João plantou. É a última flor daquele jardim, sussurrei. Ia deixar na mesinha do Max, mas ele nem agradeceu. Ela suspirou, com a voz quente, mas firme. Mana, você mimou todos eles. Não é só o Caio. Você sempre teve medo de decepcionar alguém. Durante o almoço, a Marta, filha da Beatriz, ligou por vídeo. A tela se iluminou com uma imagem tremida. Os 3 filhos dela corriam pela cozinha, rindo enquanto faziam cupcakes. A Marta usava um avental, segurando uma tigela numa mão e o celular na outra. Mãe, a gente tá fazendo aquela receita de bolo de veludo vermelho que você ensinou. O que tá aprontando? Almoçando com sua tia Adelaide. Ela acabou de se mudar por uns dias. Tia Adelaide, disse Marta radiante, acenando para a câmera. Finalmente conseguiu. Assim que os cupcakes ficarem prontos, te mando uns. Mas o glacê fica melhor quando você faz. Observando, senti algo quente e estranho no peito. Era isso então, ser lembrada, sentir saudade. Era leve, como respirar o ar da primavera depois de um inverno longo e cinzento. Sua filha é bem melhor que meu filho, disse para Beatriz, sorrindo. Olhei para a tela de novo. Os filhos da Marta riam alto, se empurrando para decorar os cupcakes. Uma menininha de rabo de cavalo se aproximou e perguntou. Tia-avó, você vai morar para sempre na casa da vovó? A gente pode te visitar? Assenti. Claro que pode. Quando vier, faço meu bolo de mirtilo para vocês. Eles aplaudiram, genuinamente animados, as vozes subindo num coro de alegria. Meus filhos sempre dizem que a tia Adelaide era a melhor professora de artesanato quando eram pequenos, disse Marta, sorrindo. A Beatriz passou o celular. Tá ouvindo? É assim que a família de verdade trata a gente. Depois da ligação, soltei um suspiro silencioso. A Beatriz me olhou com doçura, mas firmeza. Eles não são mais ricos nem mais inteligentes que o Caio, mas são gratos. Eles olham para mim, dizem obrigado. Isso é família. Não disse nada. Um nó se formou na minha garganta, mas no fundo algo começou a se soltar. Naquela tarde, fomos juntas ao mercado. A Beatriz insistiu em pegar a rua dos quiosques de flores. Disse que a luz era melhor ali, e a brisa também. Carregava uma cesta cheia de tomates e morangos. Entre o cheiro das ervas e o murmúrio das vozes, senti. A sensação de estar viva de novo, não só de passagem. De repente, ela disse, já se perguntou por que se sente tão sozinha? Não respondi logo, só murmurei um É porque você passou a vida cuidando de todo mundo como se fossem seus filhos, continuou. Mas nunca aprendeu a dizer não, baixei a cabeça. Não é que eles não vejam o que você faz, nem como você tá. Eles sabem que por pior que te tratem, por mais que te tirem, você vai ficar, não vai embora. Fiquei em silêncio, deixando as palavras assentarem. Eles não se preocupam em olhar para trás, disse ela, suavemente. Minha garganta ardia. Senti uma dor aguda atrás dos olhos. Ela tinha razão. Fui para a casa do Caio por causa da família, da reunião, mas não havia um canto naquela casa onde eu me sentisse em casa. Eles não queriam me ouvir. Não precisavam de mim para nada. Por mais que eu tentasse, eu era só uma passageira, já meio fora da porta, mas não descartável. Eu tinha uma aposentadoria, economias, habilidades, uma vida que podia reconstruir. Tinha valor, um valor real, sólido, inegável. Só passei tempo demais sem admitir isso. Naquela noite, dormi melhor que em semanas. A colcha era de algodão e linho, ainda com cheiro de sol. O ar do quarto era seco e tranquilo. Até a brisa na janela parecia uma canção de ninar. Sonhei com uma cozinha brilhando ao sol, massa quente crescendo na bancada, risadas de crianças ao fundo. O João estava lá, secando as mãos com um pano de prato.
Ninguém perguntou quando eu ia embora. Ninguém se importava com o dinheiro no meu bolso. Acordei e a rosa na mesinha ainda estava lá. Parecia um pouco mais viva que no dia anterior. A vida na casa da Beatriz fluía como um riacho calmo, constante, sem pressa, mas cheia de calor. Fazia quase uma semana que eu estava lá. Toda manhã começava com uma chaleira e cuidando do jardinzinho de ervas. Depois, íamos ao mercado ou passávamos horas no centro de artesanato local. Os dias corriam suaves, como massa quente ao sol. Só avisei o Caio uma vez, nos 2 primeiros dias, que me mudei para a casa da Beatriz e não ia voltar. Não entrei em contato depois. Ele também não ligou, nem para saber se eu estava bem, nem para checar se o Max disse algo que magoou, nem para explicar o que falou no jantar. Só silêncio, como se minha saída fosse esperada, como se já fosse hora. De repente, percebi que esqueci meu porta-comprimidos na casa do Caio, na mesinha do porão. Lá estavam os remédios para gota, que eu reponho regularmente na farmácia da minha cidade. Depois de uns dias sem eles, a dor voltou. A Beatriz se ofereceu para ir comigo, mas não queria fazer disso um evento. Então, enquanto ela fazia compras, peguei um carro e fui sozinha. A casa estava igual. O gramado descuidado, as lixeiras tombadas, o número da casa torto na parede. Digitei a senha e abri a porta com cuidado. Não tinha ninguém. De cima, ouvia o videogame do Max a todo volume, provavelmente no meio de um torneio. Fui direto pro porão. Tudo como deixei. A roupa de cama ainda amassada, o ar com cheiro de umidade. O porta-comprimidos estava intacto na mesinha, como se ninguém tivesse notado minha ausência. Peguei o estojo, pronta para sair, quando ouvi passos lá em cima. E a voz do Caio. Fiquei paralisada no pé da escada. Algo me dizia para não me mexer. Ela vai ter que nos dar algo mais cedo ou mais tarde, disse ele. Senão, nunca vamos conseguir comprar essa casa. A Mariana respondeu baixo, baixo demais para eu entender. O Caio falou de novo, mais ríspido. De qualquer forma, a gente nunca quis que ela ficasse tanto tempo. A ideia de trazer ela era sondar, ver quanto dinheiro ela tinha. Agora ela foi embora, e não temos desculpa para pedir. Fiquei ali, sentindo o frio subir pelos ossos, como uma corrente de ar no inverno. Então era isso. Não me chamaram para reconectar, para ajudar, para fazer parte. Era uma estratégia financeira, um passo num plano maior. Me trouxeram não por amor, mas como uma alavanca. Lembrei que a Mariana mencionou que o dono talvez quisesse vender. Não dei importância. Nunca imaginei que tinha a ver comigo. Mas agora estava claro. Minha presença era uma tática, minha vida, minhas economias, reduzidas a uma jogada imobiliária. Apertei o porta-comprimidos com força e saí devagar, sem deixar a porta fazer barulho. Quando voltei para a casa da Beatriz, meus dedos ainda estavam gelados. Ela tinha acabado de chegar do mercado, com uma cesta na mão. Ao me ver paralisada na varanda, correu até mim. "O que aconteceu?" perguntou, franzindo a testa enquanto abria a porta. "Tá pálida." Não respondi logo. Só quando entramos, sem nem tirar os sapatos, falei. Acabei de ouvir o Caio na cozinha, falando com a Mariana. Ela parou, com as chaves ainda na fechadura. O que ele disse? Olhei para a bolsa de maçãs na mão dela, com a voz tão fraca que quase sumiu. Disse que só me chamaram para ver quanto dinheiro eu tinha, que eu não era bem-vinda. Já tinham planejado como me fazer ajudar a comprar a casa. A Beatriz largou a bolsa e se virou para mim. Ele disse isso mesmo? Palavras exatas. Ela vai ter que nos dar algo mais cedo ou mais tarde. Senão, nunca vamos comprar essa casa. Ela me olhou em silêncio, esperando o resto. E eu continuei, com a voz firme dessa vez. Não é que eu nunca pensei em ajudar, sabe? Eu até planejava. Depois de vender minha casa, tinha economias e pensei em oferecer uma parte para a entrada. Mas agora entendi. Para eles, eu não sou mãe, sou uma conta bancária, uma dona com um sorriso caloroso. A Beatriz suspirou, firme, mas suave. Oferecer ajuda é generosidade, mas escolher não ajudar não te faz vilã. Eles não entendem, disse, com um cansaço no peito virando uma verdade dita em voz alta. Não se importam, só querem saber se sou útil. Ela deu um passo à frente e pegou minhas mãos. E agora, o que você vai fazer? Levantei os olhos, com a voz calma e serena. Vou comprar a casa.
As sobrancelhas dela subiram. Eles querem, né? Disse devagar. Não vou impedir, mas dessa vez eu chego primeiro. A Beatriz assentiu, com uma faísca nos olhos que eu nunca tinha visto. Finalmente entendeu, disse. Você não está roubando o futuro deles. Está recuperando sua dignidade. Naquela tarde, liguei para o corretor. A resposta veio rápido. Sim, a casa estava anunciada discretamente numa plataforma privada. Os donos, um casal de idosos, iam se aposentar e mudar para a Bahia. Queriam um comprador sem complicações. Pode fazer uma oferta em dinheiro? Perguntou o corretor por telefone. Outro interessado está com a hipoteca pendente. Pago em dinheiro, disse, sem hesitar. Minha voz era calma, firme, sem pausas. Até eu me surpreendi com a segurança. Então, você provavelmente vai ter prioridade, disse ele. Podemos fazer uma visita virtual amanhã. Não precisa estar presente. Desliguei e fiquei parada, com o coração batendo forte. Pagar em dinheiro ecoou mais tempo do que eu esperava. Naquela noite, sentei perto da janela e peguei a rosa quase seca. Com uma tesoura, cortei os pétalos secos e quebradiços, revelando o centro da flor, onde ainda havia um leve traço de cor. Estava quase no fim, eu sabia, mas não joguei fora. Aquela rosa era como eu, arrancada da casa de alguém, deixada para secar, ignorada, sem serventia. Mas não era o fim, era um sinal. Aquela versão de mim acabou. Era a hora de um novo começo. Uns dias depois, o corretor ligou. O processo está concluído, dona Adelaide. A casa é sua. Ele mencionou uma inspeção de rotina. Vamos marcar a data com os inquilinos atuais. Terminei a ligação e coloquei a xícara de chá com cuidado na mesa. Lá fora, a brisa levantava a cortina como uma respiração lenta. Por um momento, voltei décadas atrás, quando o João me levou para nossa primeira casa, onde moramos por 30 anos. O vento parecia o mesmo, ele perguntou. Consegue se imaginar vivendo aqui para o resto da vida? Não pensei muito na época. Só sabia que ele estava do meu lado e isso bastava. Agora eu precisava aprender a ficar do meu lado. Era sábado, dia da visita. Eles já tinham avisado o Caio, mas não disse quem era o comprador. Era exatamente como eu queria. Sem drama, sem fingimento, só a verdade na hora certa. A Beatriz insistiu em ir comigo. Não vou deixar você enfrentar esse cara sozinha. Sorri. Dessa vez, não vou de cabeça baixa. Esperamos na entrada do bairro até a corretora chegar, uma mulher asiática prática, de movimentos rápidos e tom profissional. Os inquilinos estão em casa, disse, abrindo a porta. Vou entrar primeiro para avisar. Olhei para a porta tão familiar. Por um instante, imaginei o Max pedindo um videogame novo naquela noite. Achei que era só uma birra de criança. Agora entendia. Os pais ensinaram ele a pedir para os outros. A corretora acenou para entrarmos. Me endireitei, respirei fundo e entrei na casa que conhecia cada rangido e cheiro. A Mariana estava no sofá, folheando uma revista. O Caio encostado na porta da cozinha, de braços cruzados, com uma expressão cautelosa. Quando me viu, arregalou os olhos, surpreso. Mãe? Perguntou incrédulo. O que você está fazendo aqui? Não respondi. Caminhei até o meio da sala e me virei para a corretora. Quero ver o porão primeiro, disse, calma. Da última vez não gostei da ventilação. Ela assentiu. Claro, é a inspeção inicial. Só confirmamos as condições. A Mariana se levantou. Espera, comprador? Como assim comprador? O rosto do Caio mudou. Ele se virou para mim com a voz mais baixa. Você é a compradora? Olhei nos olhos dele, tranquila, como se servisse uma xícara de chá. Sim, a casa agora é minha. A Mariana empalideceu. O Caio piscou, atônito. Quando? Por quê? Naquele dia que vim buscar meus remédios, disse, interrompendo. Ouvi você na cozinha. Ele ficou paralisado. Você disse que eu ia ter que dar dinheiro, que me trazer era para ver quanto eu tinha e que, quando eu fosse embora, não teria motivo para pedir. O rosto dele escureceu. Você estava espionando? Não estava escutando escondida, disse, com um sorriso suave sem humor. Eu estava lá. Você só não se importou se eu ouvi. A sala ficou em silêncio. Só o videogame do Max ecoava de leve lá de cima, como se fosse de outro mundo. O Caio abriu a boca, talvez para discutir, mas não saiu nada.
a Mariana falou com a voz tensa. Dona Adelaide, se você sempre quis comprar a casa, por que não disse? Não planejava, respondi, firme. Na verdade, pensava em ajudar vocês. Depois de vender minha casa, tinha economias e considerei oferecer uma parte para a entrada. Pensei que poderia ajudar a construir estabilidade para vocês. Olhei entre os dois, mas aí ouvi o que você disse e entendi. Não devo nada a vocês, nem um centavo. O Caio deu um passo à frente, com os olhos brilhando de emoção. Então isso é o quê? Vingança? Queria nos humilhar? Sabia que a gente estava esperando o vendedor? Não toquei no dinheiro de vocês, disse com firmeza. Vocês me trataram como um obstáculo para o futuro de vocês, mas não perceberam. Eu era a que estava sendo usada, calculada, explorada. Os 10 minutos seguintes foram uma confusão. A corretora agiu com eficiência. Assinaturas, fotos, documentos, inspeção final. Tudo concluído. O Caio e a Mariana ficaram rígidos na sala, como se estivessem presos num temporal, sem saber se o silêncio vinha do choque, da vergonha ou da incredulidade. Antes de sair, me virei para eles. Não vou tomar a casa agora. O contrato de aluguel dá 1 mês. Volto depois. Sem pânico. Só lembrem, a casa agora é de outra pessoa. Não esperei pela reação. A porta fechou suavemente atrás de mim e pela primeira vez em anos eu soube. Finalmente tirei meu nome da lista de utilidades da família e entrei de vez numa vida minha. A casa da Beatriz era sempre tranquila, como um lugar onde ninguém precisa falar muito para ser entendido. As papoulas na janela floresceram de novo, e a cozinha ainda tinha o aroma suave do jantar da noite anterior. Sentei na sala, remendando a costura solta de um cachecol velho, enquanto a rádio tocava músicas antigas. Pensei que seria mais um dia calmo. Então, a campainha tocou. A Beatriz gritou da cozinha. Tá esperando alguma coisa? Neguei com a cabeça e guardei a costura. Ela abriu a porta e ouvi a voz dela, suave. Oi, Caio. A voz dele tinha aquela cortesia cautelosa que eu conhecia. A minha mãe tá aí? Vim vê-la. Levantei. Não senti nenhuma emoção forte, só um frio silencioso no peito, como água parada que esfria. A Beatriz me olhou. Assenti antes que ela se afastasse e o deixasse entrar. O Caio olhou ao redor e, ao me ver, esboçou um sorriso conciliador. Mãe, disse, sentando na cadeira à minha frente. Queria conversar sobre tudo. Colocou uma sacola de presente na mesinha. São aqueles biscoitos de chá que você gosta. Fui na loja que você curtia. Não toquei na sacola, não disse nada. Ele pigarreou e se inclinou para frente, como quem quer parecer aberto. Sei que disse coisas que não soaram bem. Talvez tenha feito você se sentir indesejada, mas, sério, a gente te agradece. Agradecemos por ter vindo ajudar. Continuei em silêncio. Ele prosseguiu. Entendo que a compra da casa pode ter sido impulsiva, mas pensei que talvez a gente pudesse chegar a um acordo. Manter isso na família. O Max cresceu ali. É o lar dele. Você quer que eu ceda a casa? Interrompi. Ele hesitou. Bom, talvez começar com uma carta de intenção, algo informal. A gente manteria o lugar estável para o Max. Então é por isso que você veio, disse suavemente. Não, mãe, eu vim para... Você não veio conversar, disse, firme e clara. Veio pedir. Ele ficou paralisado. Me recostei no sofá, com a voz serena. Entendo que você queira construir sua vida, dar estabilidade para o Max. O que não entendo é disfarçar suas necessidades financeiras com papo de família para tentar pegar minhas economias. Ele corou, a voz falhou. Você é minha mãe, somos família. Isso não é família, disse. A Beatriz, que tinha ficado quieta, se levantou. A voz dela era cortante. Agora você lembra que ela é sua mãe? O Caio virou assustado. Ela te criou sozinha por anos. Precisava de dinheiro para o acampamento de verão? Ela limpava 3 casas por dia. Quando você entrou na faculdade, no ano que seu pai morreu, quem avalizou seu empréstimo? Quem comprou seu primeiro notebook usado? As palavras dela saíram como uma tempestade guardada por muito tempo. Você se mudou para outra cidade por trabalho. Quem pagou o aluguel por 3 meses? Quem mandou dinheiro e comida enlatada quando você estava quebrado?
E quando ela pediu algo em troca? Quis pedir para ela parar, mas o nó na garganta não deixou. A Beatriz deu um passo à frente, ficando entre nós. Você não só falhou com ela, Caio, você a usou. Disse que quando ela fosse embora não teria motivo para pedir dinheiro. Isso não é descuido, é uma vergonha. Você não merece se chamar filho dela. A sala ficou em silêncio. O Caio abriu a boca, mas nada saiu. Levantei, empurrei a sacola de presente para ele. Pega, não preciso disso. O rosto dele ficou pálido. Ele segurou a sacola. Só pensei que ainda tinha uma chance. Pensou demais, respondi. Ele caminhou até a porta, mais lento do que nunca. Cada passo parecia mais pesado. Quando a porta fechou, a Beatriz tocou meu ombro. Olhei para a porta e algo fez clique dentro de mim. O velho, eu sempre esperou que ele voltasse, dissesse que sentia minha falta, que precisava de mim. Agora, eu só queria que ele fosse embora de vez. Naquela noite, fui ao jardim e cortei 2 rosas frescas. Coloquei no vaso velho, ao lado da flor seca da minha antiga casa. O velho e o novo, lado a lado. A Beatriz cantarolava na cozinha. A Marta mandou uma mensagem dizendo que as crianças fariam cartões para mim. Lá fora, a brisa era suave e as cortinas dançavam, como se aplaudissem o céu do entardecer. Sentei e escrevi um cartão, só uma frase. Não é que eu não te ame, só aprendi a me amar primeiro. Depois que o Caio foi embora, fiquei na janela da cozinha, vendo o sino de vento balançar. As notas suaves soavam como uma despedida. Um adeus delicado a uma vida que deixei para trás. A Beatriz nunca tocou no assunto de novo. Voltamos à rotina como se nada tivesse acontecido. Ela continuava no centro comunitário pela manhã, fazendo trabalho voluntário. Eu, aos poucos, retomava pedaços de mim que tinha deixado de lado. Cozinhar, fazer artesanato, ler. Quando o Caio se mudou, não fui ver. Ele não me disse a data, só pediu para a administradora confirmar que desocupou a casa. Quando voltei, já era calor. O gramado tinha crescido. A casa parecia silenciosa, como um sonho que acabou de acordar. O cheiro mudou. O shampoo do Max e o perfume da Mariana sumiram. No lugar, poeira, madeira e uma quietude que não pertence a ninguém. Percorri cada cômodo, lembrando do primeiro dia, dos olhares constrangidos, das conversas rasas, do frio do porão. Nunca me senti em casa, mas agora podia ser. Contratei uma equipe de limpeza, troquei o piso, pintei a sala. As paredes cinzentas viraram um creme quente. As cortinas eram de algodão e linho, como eu gosto. O sofá de couro virou um azul celeste macio, achado num brechó. Só mantive uma coisa na cozinha, a garrafa de azeite. Limpei e coloquei ao lado do fogão, onde deveria estar. O porão não tem mais cama. Virei um ateliê aconchegante. Minhas telas, papéis e caixas de fotos ganharam lugar. Instalei climatização. Nunca mais minhas articulações vão doer por indiferença alheia. No parapeito da janela, plantei rosas novas, de uma variedade clara e suave, como eu me sentia. Logo me juntei ao centro comunitário da Beatriz. Ela insistiu. Você faz bichinhos de feltro 10 vezes melhor que as assistentes sociais. No primeiro dia, uma sexta-feira ensolarada, levei projetos antigos e uma caixa de ferramentas. Queria só observar. Mas a coordenadora, uma mulher gentil com brilho nos olhos, me empurrou para frente. Falta alguém para liderar o grupo de artesanato hoje. Topa tentar? Sorri e neguei. Não sou profissional. Não precisa, disse ela. Basta querer compartilhar. E assim, liderei o grupo. O projeto era um porta-retrato de memórias, decorado com lembranças pessoais. Umas 10 senhoras sentadas à mesa, algumas com dificuldade para ouvir, outras com mãos trêmulas, mas todas sorrindo com alegria genuína. Você era professora? Perguntou uma mulher de suéter rosa. Sorri. Não, só alguém que foi esquecida quando deixou de ser útil. Ela fez uma pausa, segurou minha mão. Agora te precisamos. Obrigada. Desde então, dei aulas semanais. O grupo cresceu, virou um círculo de trocas. Alguém sugeriu. Adela, por que não faz uma palestra? Algo sobre a segunda metade da vida. Você tem uma história. Ri da ideia. Mas já estava na agenda do próximo mês. No dia da palestra, a sala estava cheia. Alguns em cadeiras de rodas,
outros com netos. Uma mulher trouxe um bolo caseiro e disse: "Fizemos para lhe agradecer por nos dar valor." De pé, na frente, minha voz tremia. Não sou especialista, nem oradora. Sou só uma mulher, uma mãe, uma idosa que já foi dispensada. Mas agora tenho minha casa, meu tempo, meus amigos. Ser importante não depende dos outros. Os aplausos duraram mais do que esperei. Naquela noite, cheguei em casa e fiquei ao lado dos rosais. Cortei os caules secos e troquei a água com cuidado. Pensei no Max. Será que ele quebrou o videogame? Será que ainda espera que alguém compre um novo? Não estava mais brava, só entendia. Algumas crianças demoram para crescer, e eu, como mãe e avó, finalmente aprendi a não esperar. Na mesinha, novas fotos. Uma da Beatriz e eu, sorrindo com crachás artesanais. Outra, eu no centro comunitário, cercada de mulheres orgulhosas com suas tesouras e trabalhos manuais. E uma dos filhos da Marta, com um cartão desenhado. Uma mulher grisalha com tesoura de podar, rosas florescendo ao fundo. Dentro dizia: "Vovó Adelaide, essa é você, nossa super-heroína." Ri baixinho e coloquei o cartão no centro da mesa. Minha vida agora era um mosaico, rachaduras antigas e peças novas se encaixando. Não precisava ser perfeito, só precisava ser meu. A primeira notícia do Caio veio de uma vizinha. Estava podando as rosas quando a dona Lúcia se aproximou. "Sabe que seu filho se mudou para o apartamentinho em Broxton? Aquele na esquina da avenida." Me virei. Pensei que estavam esperando uma hipoteca para comprar uma casa. Ela deu de ombros. "Ouvi que o empréstimo atrasou. A Mariana está trabalhando de casa agora. Alguma mudança no emprego. Estive lá no dia da mudança." Não parecia um dia feliz. Não insisti. Voltei a podar. Mas algo se mexeu dentro de mim, como um fio puxado de leve. A vida dele não devia estar fácil, mas pela primeira vez não senti vontade de consertar. Dias depois, recebi um pacote sem remetente, só com meu nome e endereço. Dentro, uma caixa de madeira gasta. Reconheci na hora. Eram cartas que escrevi para o Caio há mais de uma década, quando ele estava na universidade. Cartas cheias de lembretes. "Tá frio, bota um casaco. Mando dinheiro para sua conta na semana que vem. Não esquece o dentista." Achei que ele tinha jogado fora, mas guardou. E tinha cartas novas, dobradas entre as amareladas. "Max pergunta toda noite se a vovó vai voltar. Disse que você tá cuidando de outras crianças em outro lugar. Mas, sério, sei que te afastamos. Encontrei suas cartas no fundo da caixa de ferramentas enquanto empacotava. Li e reli. Me dei conta. Você sustentou minha vida inteira em silêncio. Agora que a casa tá quieta, penso em como, quando você estava lá, mesmo sem falar muito, parecia que a luz estava sempre acesa. Meus olhos ardiam. Era como se uma porta que ficou aberta por anos, fria e sem resposta, finalmente ouviu uma batida. Não liguei, não respondi. Guardei as cartas na caixa de madeira, no gaveteiro da sala, junto com os planos de aula e álbuns de fotos. Não era uma ferida, nem só uma lembrança. Era algo novo, ainda se formando. 2 semanas depois, durante um workshop de colchas de memórias no centro comunitário, uma voluntária veio correndo. "Adelaide, tem alguém te esperando." Saí e vi o Caio num banco do lado de fora, com uma camisa simples e calça caque, segurando uma sacola de papel. Ao me ver, levantou, visivelmente inseguro. "Não vim causar problema", disse rápido. Assenti. Ele ofereceu a sacola. "O Max fez isso ontem. Disse que você ensinou a fazer colchas. Queria que você visse." Dentro, um porta-retrato torto, de papel brilhante. No centro, uma foto nossa plantando flores no jardim. Na esquina, com letras tortas, dizia: "Para vovó Adelaide, sinto saudade dos biscoitos." Sorri, não de perdão, mas de alívio, de doçura. O Caio me olhou com a voz mais baixa que nunca. "Sei que não posso esperar que você me aceite de volta assim, mas quero que saiba que estou tentando. Não só por você, por mim e pelo Max. Não quero que ele cresça como eu, ingrato e ignorante." Assenti de leve. "Então continua tentando." Não nos abraçamos, não choramos. Só 2 árvores gastas, descansando na mesma sombra tranquila. Antes de ir, ele disse: "Se tudo bem, queria mandar coisas do Max todo mês. Desenhos, talvez. Não quero que ele perca as partes importantes de você." Concordei,
não por ele, mas pelo menino que ainda desenhava com giz de cera. Naquela noite, abri o gaveteiro e peguei as cartas. Não guardei na caixa. Amarrei com uma fita de seda e coloquei numa pasta nova. A etiqueta dizia: "O passado ainda cresce." E percebi, eu também. Os dias se acertaram num ritmo constante. 2 vezes por semana dava aulas no centro comunitário. Às vezes, levava a Beatriz ao mercadinho para caçar tesouros de segunda mão. Voltávamos, fazíamos chá e eu cortava rosas para o parapeito da cozinha. Todo mês, o Max mandava um envelope, às vezes um desenho, outras, uma nota adesiva. "Vovó, ganhei um concurso de redação na escola, escrevi sobre você." Não respondi, não por frieza, mas porque sabia que algumas relações crescem devagar, como raízes sob a terra. Num sábado ensolarado, arranquei ervas daninhas do jardim e lavei as mãos quando a campainha tocou. Era o Caio, sem sacola, sem Max, com uma roupa simples, como o garoto desajeitado que chegava em casa e gritava "mãe". "Tem um tempinho?" perguntou. "Queria te convidar para um café." Sequei as mãos e assenti. Fomos a um café na esquina, não o meu de sempre, mas um que ele escolheu. Não me importei. Lugares novos ajudam a dizer coisas velhas com clareza. Sentamos em silêncio por um tempo. Ele olhou o cardápio e pediu um café com leite. "Ainda toma preto?" perguntou. Assenti. Quando meu chá chegou, segurei a xícara com as 2 mãos, passando o polegar pela borda. "Mãe", disse ele enfim, "tenho pensado muito. Você sempre esteve lá e, em algum momento, parei de te enxergar." Não respondi, só olhei nos olhos dele. "Na faculdade, suas cartas chegavam todo mês. Você lembrava de cada prova, dos nomes dos meus amigos. Na época, achava chato, demais." Ele riu, tímido. "Mas aí me formei, comecei a trabalhar, casei, virei pai, e mesmo precisando mais do que nunca dos seus conselhos, esperei que você pedisse. Nunca te perguntei como você estava. Nunca te convidei para as férias. Nunca contei para o Max quem você era antes." Ele levantou os olhos, firmes. "Percebi quando você foi embora. Tudo o que você fez não era obrigação, era amor." Mexi o chá devagar. "Não parei de me preocupar com você. Só comecei a me preocupar comigo também." Ele piscou, ficou parado. "Você não é a primeira a achar que o amor de mãe é garantido. Não será a última. Mas não posso ser a mãe que só dá e ninguém vê." Ele assentiu, com algo pesado nos olhos. Talvez compreensão, talvez arrependimento. "Posso levar um tempo?" perguntou. "Não para desfazer tudo, mas para mostrar que estou tentando. Para ser melhor por você, por mim, por Max. Não quero que ele cresça sem gratidão." Respondi baixo. "Não vou te impedir de melhorar. Mas lembra, Caio, respeito não se fala, se faz. Quer minha ajuda? Começa me ajudando. Quer que o Max cresça com empatia? Comece por você." Ele suspirou, longo e lento, como se algo tivesse finalmente encaixado. Falamos por quase 1 hora, sem brigas, sem lágrimas, só anos de coisas não ditas, contadas com cuidado, liberadas uma a uma. Ao sairmos, o sol bateu nos ombros dele. Pela primeira vez vi não um menino que carreguei, mas um homem que podia se sustentar. Ele ainda ia tropeçar, dizer coisas erradas, mas eu não carregava mais o peso de consertar tudo. Éramos 2 pessoas que talvez aprendessem a se respeitar. Por acaso, também éramos mãe e filho. Em casa, abri o gaveteiro e peguei o último cartão do Max. Respondi com uma frase. "Obrigada por lembrar que gosto de bolo de veludo vermelho. Na próxima, te ensino o glacê." Selei o envelope e coloquei perto da porta para mandar. O sol lá fora era perfeito. As rosas abriram mais flores. Na sala, uma nova foto na moldura. Eu e Beatriz, abraçadas no ateliê, eu segurando uma bolsa de tecido que costurei. O sorriso dela era puro, alegre. De repente lembrei de algo. Abri o gaveteiro e peguei um post-it. Escrevi uma nota curta e colei na porta. Casa da Adelaide. Bem-vindos, não era para ninguém, era para mim. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você.
Me conta nos comentários. De onde você está me assistindo? Que horas são aí agora? E o que essa história fez você sentir? Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe!